Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com você? Tenente, o que a gente vai estar fazendo hoje? Dando continuidade às nossas questões aí do concurso da EFON 2017/2018, né? Porque essas questões estão entrando para uma playlist lá da EFON, tranquilo? Tenente, mas vem cá, hoje a questão é sobre o quê? Questão de número 32, tá? Ela trata de um circuito onde a gente vai ter um gerador e aí a gente precisa saber algumas coisinhas, beleza? Tenente, eu tô com você. Opa, se tu tá comigo, eu tô contigo e a gente vai então aprender um pouquinho aqui, né, com o bizu do Tenente. Vamos lá. Gerador. Tenente, o que seria um gerador? Cara, o gerador é um dispositivo elétrico que o nome já te dá te leva, né, para o caminho. Ele gera o que, Tenente? Ele gera energia elétrica. Mas existe um contexto por trás disso. Como assim, Tenente? O gerador, ele vai pegar sempre outros tipos de energia, tá? E vai transformar, por exemplo, energia mecânica. Ele pega energia mecânica, transforma em energia elétrica. Ele pode pegar energia química e transformar em energia elétrica. E assim vai, tudo bem? A gente diz que o gerador ele só não vai pegar energia térmica, né, e transformar, por exemplo, totalmente em energia elétrica. Isso ele não vai fazer, mas com os outros tipos de energia, a gente consegue com facilidade, né, pegar e transformar em energia elétrica. Então, esse é o dispositivo, né, chamado gerador. Tranquilo? Vou te dar um exemplo disso. Pilha. A pilha é o que, Tenente? É um gerador. A gente tem energia química ali dentro, né? Você não utiliza, por exemplo, a energia química, diretamente a energia química, quando você coloca uma pilha dentro de um controle remoto, por exemplo, para ligar a TV. O que o controle remoto precisa é de energia elétrica. Então, a nossa pilhazinha, que é uma pilhazinha de 1,5 volts, quando a gente coloca ali dentro, e eu utilizo o controle, eu estou utilizando uma energia elétrica, tá? Mas essa energia elétrica, antes era energia química, que foi transformada, convertida em energia elétrica. Então, exemplo de gerador. A bateria de carro, né? Bateria, por exemplo, do celular. Só que, por exemplo, quando a gente fala de bateria de celular, o celular, a gente diz que pode ser um gerador reversível. Como assim, Tenente? Da mesma maneira que eu, por exemplo, ou você, quando a gente está utilizando o celular, a gente está utilizando a energia elétrica, certo? O celular funciona, né? Ele acende as luzes, né? A gente consegue mandar mensagem lá pelo WhatsApp. Como, Tenente? Porque a gente está utilizando a energia elétrica da bateria. Mas quando a gente bota, por exemplo, o celular para carregar, o que acontece, Tenente? Quando a gente bota para carregar, existe energia elétrica entrando no celular. E aí o que acontece, Tenente? O celular tem uma bateria, que existe uma química ali. Tenente, quando eu coloco para carregar, a energia elétrica sai da tomada, entra na bateria e faz com que a nossa bateria recarregue a sua energia química. Para que no futuro, depois que eu desligar, quando eu estou utilizando o celular, o que acontece? A energia química se transforma em energia elétrica. Então, de novo, gerador, quando a gente pensa no caso de uma bateria de celular, quando eu estou ali sem carregar a bateria, né, se eu estou utilizando o celular, eu estou pegando a energia química da bateria e transformando em elétrica para a gente utilizar. Mas quando a gente bota para carregar, o que acontece é que a energia elétrica da tomada invade o seu celular e faz com que a bateria volte a ter energia química. Então, é um processo contrário, né? E a gente diz que nesse caso a bateria, por exemplo, seria um receptor, né? Funcionaria como um gerador reversível ou um receptor. Mas tudo bem. Vamos lá. Falando aqui um pouquinho sobre o gerador, o que eu preciso saber, Tenente? Para resolver essa questão, guerreiro, de cara, é importante, na verdade, para resolver a questão, nem vou usar isso aqui, mas é bom você saber, né? Então, estou fazendo aqui um apanhado geral. Gerador, equação característica, dada por U igual a E menos RI, tá bom? Onde U é a DDP, né, que é entregue ao circuito, é a famosa força eletromotriz, é toda a tensão que é gerada numa bateria, e esse Rzinho, por exemplo, ele vai ser a resistência interna do nosso gerador da bateria, tudo bem? Então note que o que a bateria entrega, o que o gerador entrega para o circuito, é na verdade o que ele produziu menos uma
diferença de potencial na resistência interna, beleza? Note que a gente tem nós temos aqui três equações que são importantes também para calcular a potência. Então, essa equação da potência útil, né? Potência que é entregue ao circuito. Piu-piu, equação do piu-piu, né? Lembra do Frajola? Temos aqui o piu-piu. Potência total. Potência total, que é o que é gerado, né? É o que é gerado, não o que é entregue ao circuito, mas sim o que é gerado. A gente tem a fórmula do I vezes E, né? Potência total é I vezes E, onde esse é a força eletromotriz, e a potência dissipada na resistência vai ser R vezes I ao quadrado, beleza? Equação já conhecida também por nós, né? Então, ó, Peçanha ri ao quadrado. Quem é o Peçanha? Peçanha sou eu. Vamos lá. Gerador. É importante também a gente saber essa equação. Essa aqui a gente vai utilizar, tá? Equação do rendimento. O rendimento na física é sempre o quê? Útil sobre total, ou seja, energia útil sobre energia total, ou aqui no caso, potência útil sobre potência total. Então, essa equação a gente vai utilizar. Tenente, mas vem cá, se a gente substituir potência útil, I vezes U, por potência total, I vezes E, a gente corta as correntes e a gente chega nessa equação de rendimento, né? Afirmativo. Vale lembrar também que quando a gente calcula rendimento, a gente às vezes encontra um valorzinho pequeno e a gente normalmente multiplica por 100 para trabalhar com rendimento em porcentagem, beleza? Para fechar aqui, ó, a gente não vai precisar disso, mas temos aqui, né, o gráfico, né, eu plotei, eu desenhei esse gráfico aqui, ó, da equação característica do gerador, né? Como você pode observar, guerreiro, U seria o eixo Y, o eixo X, e esse menos R, né, o coeficiente angular negativo. Então, como a gente tem um coeficiente angular negativo, a reta é uma reta decrescente, beleza? Note que aonde a gente tem a reta tocando aqui, o eixo U, é a força eletromotriz, né, o valor máximo que a gente tem, que é gerado pela bateria, e essa corrente máxima aqui a gente chama de corrente de curto-circuito, né? A corrente de curto-circuito, ela acontece quando a DDP ela é igual a zero, o U é igual a zero. A gente tem, né, se isso aqui for zero, passando desse cara para cá e isolando o I, a gente fica que a corrente de curto-circuito é dada pela força eletromotriz dividido pela resistência interna da nossa bateria ou do gerador, beleza? Tenente, agora, cara, com um visu rápido desse, eu vou estar apagando o quadro, fazendo o desenho do circuito, para a gente chegar matando essa questão, beleza? Vem comigo, vem! Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, o que a gente vai estar fazendo agora, Tenente? Acabei de apagar o quadro e desenhar rapidinho aí. A gente vai estar lendo a questão de número 32 e depois executando, né, o que a gente já sabe, né? A gente viu aqui um resuminho, né, uma teoriazinha bem básica, mas vale lembrar que se você está aqui assistindo isso comigo, é porque provavelmente você já estudou o conteúdo, né? A gente está resolvendo provas. Provavelmente o professor seu lá no cursinho ou na escola já falou sobre isso, beleza? Futuramente a gente vamos ter sim conteúdo. Agora, guerreiro, eu esqueci de pedir o seguinte, dá o like aí, cara, nesse vídeo, você já começou a ver, provavelmente está gostando, se você está comigo até agora, dá um like, cara, se inscreve no canal, ative o sininho, dá essa moral pro guerreiro aí, né? Por que, Tenente? Porque quando você ativa o sininho, por exemplo, o YouTube entende que você quer receber notificações. E se inscrever no canal, guerreiro, vai fazer com que o número de seguidores cresça e eu me sinta mais motivado ainda para estar produzindo conteúdos assim para você. Beleza? Vem com o Tenente. Então, a questão de número 32 diz exatamente assim. O sistema abaixo se constitui em um gerador fotovoltaico, alimentando um circuito elétrico com 18 volts. Determine o rendimento do gerador na situação em que a razão dos valores numéricos da tensão e da corrente medidos, respectivamente, pelo voltímetro V em volts e pelo amperímetro A em amperes, seja igual a 2. Sabe-se que a potência luminosa solicitada na entrada do gerador é de 80 watts. Vem comigo, guerreiro, vem comigo. Voltou aqui, ó. Deixa eu logo te falar uma coisa. Essa questão, quem escreveu, Tenente? Eu escrevi no ano de 2017, tá? Logo ali nos meses de março, provavelmente, e abril, né? Quando a gente está escrevendo as questões para o concurso da iPhone. Então, escrevi em 2017. O guerreiro que fez prova 2017 encontrou essa questão que foi escrita pelo Tenente Peçanha. É uma questão muito boa,
tá? Então a gente vai resolver agora. Vamos entender o nosso problema. O que a gente tem é o seguinte. Ele falou que o gerador é um gerador fotovoltaico, né? Então, o que esse cara aqui, que ele faz? Ele recebe a energia do sol, né? Energia luminosa, né, tenente? Isso, energia solar, uma energia que vem do sol. E aí, lembra que eu falei? O gerador ele pega a energia, ele pode pegar qualquer tipo de energia e transformar em energia elétrica. Então esse circuito aqui, ele necessita de quê? De energia elétrica para funcionar. Ele necessita de uma energia elétrica. Tenente, se ele precisa de energia elétrica, tenente, o que seria isso aqui? Antes, o que seria isso aqui? Isso aqui é um receptor, né? A gente pode chamar esse cara aqui de receptor. É, tenente? Sim, sim. O que é um receptor? Por exemplo, pode ser um ventilador, né? O ventilador ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica, né? As pás começam a se movimentar. Outro exemplo de receptor, tenente. Um rádio, pô, a televisão, esses caras todos que precisam de energia elétrica para funcionar, a gente pode chamar de receptor, tá? Então isso aqui é um receptor que precisa de 10 volts para funcionar, vamos supor assim. E aí o que acontece aqui é o seguinte. Esse nosso circuito ele precisa de energia elétrica. Esse gerador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar energia luminosa e vai transformar em energia elétrica para alimentar esse nosso circuito. Essa é a questão, tá? Esse é o ponto-chave. Tenente, mas vem cá, o que ele me dá de informação? Ele diz o seguinte, ó. Quero saber qual é o rendimento desse gerador. E aí, quais são as informações que ele dá? Ele diz o seguinte, ó. Vou ler aqui um pedacinho. Ele fala assim, ó. Um gerador fotovoltaico alimentando um circuito elétrico com 18 volts. Então, guerreiro, olha só. A gente já aprendeu que o gerador, ele gera, por exemplo, uma força eletromotriz. O que ele produz é sempre o E. Mas o que ele fornece para o circuito é o U, né? Então, essa aqui é a famosa tensão útil e essa aqui é a tensão total. DDP útil, DDP total que o cara gerou. No nosso caso, ele está falando que ele vai alimentar o circuito elétrico, esse cara aqui, com 18 volts. O que significa isso, tenente? Que ele está colocando aqui, ó, na saída, existe aqui a entrada, o quanto ele gera, mas na saída, o U dele vale 18 volts. Então, eu posso já de cara dizer o seguinte, todo gerador tem um polo positivo e um polo negativo, tenente? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que ele tem aqui mais 18 volts nesse polo, o polo positivo, e nesse polo negativo é como se fosse para a gente o 0 volt do nosso gerador. Isso vale, né, a gente fazer isso para facilitar a nossa vida. Tenente, a gente sabe que a diferença de potencial é 18 volts aqui, né? Porque ele vai alimentar o circuito com 18. Sim, a gente sabe que a diferença é 18. E para facilitar, eu gosto bastante de pensar que no polo positivo estão os 18 volts e no polo negativo a gente tem o 0 volts. É como se fosse esse polo negativo tivesse aterrado, né? Um exemplo disso. Tenente, beleza, então a gente já começou a pensar no problema. Quais são as outras informações que foram dadas? Ele falou pra gente que a potência total do cara é de 80 watts. Na última frase, olha o que ele fala. Sabe-se que a potência luminosa que o gerador solicita na entrada é de 80 watts. O que significa isso, então? Esse gerador, para alimentar esse cara, está pedindo daqui 80 watts. Ou seja, é porque ele precisa de uma potência total de entrada de 80 watts. Não significa que ele vai dar os 80 watts. Porque se ele pede 80, que é a potência de entrada, né, a potência total do gerador, e ele fornece 80, ele tem um rendimento de 100%. Mas é muito difícil a gente ter um gerador com rendimento de 100%. Eu botei até como resposta a letra E da questão 100%, né? Mas é bem improvável que um gerador tenha um rendimento de 100%, tá? Então, ó, note que a potência então, total aqui de entrada que o gerador tem, o que ele produz são 80 watts. Tenente, mas vem cá, o que eu quero? Você quer o rendimento. De cara, a gente já pode afirmar então, ó, o que eu quero, né, o rendimento? Rendimento, eu posso dizer que é potência útil sobre potência total. Note que a potência total eu já tenho. Tem, tenente? Tenho, ó. Vale 80. Tá faltando só saber a potência útil. Caraca, tenente, então tá muito fácil. Não, não é assim não, né? O problema é um pouco complexo e a gente vai ter que ir atrás dessa potência útil. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Mas vem cá, tem mais um dado aqui importante. O que ele falou, tenente? Ele falou que a razão, tá? A razão da tensão medida aqui nesse resistor, ou seja, o V,
que é a tensão medida aqui por esse voltímetro, dividido pela corrente medida por esse amperímetro, né? Então a razão da tensão aqui por essa corrente que passa por aqui vale 2, tá? A razão é 2. E eu botei volt por ampere porque de fato, né, quando eu dividir esse cara que é volt por corrente que é ampere, vai dar volt por ampere. Mas vale lembrar que quem é a corrente A? A corrente A é essa corrente aqui, ó, tá? Essa é a corrente A. E aqui está a tensão, né, UV. Vou até botar aqui, ó. Aqui a gente tem a tensão no resistor R. Nesse resistor R, a gente tem a tensão aqui UV. Beleza? Tenente, tranquilo. O que a gente faz agora? Agora a gente parte para a resolução desse nosso problema. Tenente, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro pensar. O que eu quero? Não é rendimento? Rendimento é potência útil sobre potência total. Já falei que a potência total a gente já tem, 80. Falta saber o que é a potência útil. Olha o bizu do tenente. Potência útil. Como que a gente faz para calcular a potência útil, tenente? Potência útil, ô guerreiro, eu te falei que é a famosa equação do piu-piu. Ai, tenente, eu não posso tirar o piu-piu da cabeça, né? Piu-piu e frajola? Não, não pode. Porque potência útil é a equação do piu-piu. Então, no lugar de P, potência útil, eu posso substituir por I vezes U. Ah, tenente. Tenente, então só está dizendo o que para mim? Que a corrente vezes a tensão é a potência útil? Sim. E de cara, olha aqui, olha qual. Vamos um pouco mais além. I vezes U. O I eu não tenho. Quem é o I? O I é a corrente que está circulando no nosso circuito. O I é a corrente que sai do gerador. Supondo, né? A gente sempre adota que a corrente sai do positivo e vai para o negativo. A gente tem aqui uma corrente I, ó. Essa é a corrente I. Ela passa por esse receptor, né? O que ela faz mais? Ela chega nesse ponto aqui, a corrente I, nesse ponto que a gente chama de nó, né? A corrente se divide em IA, e aqui eu vou chamar, sei lá, vou chamar de I1, tá bom? Ou poderia chamar de IV, né? Vou chamar de IV porque é a corrente que passa pelo voltímetro. Então, ó, se dividiu em IA e IV. Aí o IV, ele passa por aqui, a gente já sabe, né? A corrente IV. O IA vai passar por esse cara de 12 e aqui se juntam, né, novamente e formam quem, tenente? A corrente I. A corrente I. Então aqui se junta, ó, a corrente IV com a corrente IA. Tá bom? Então, quem o tenente precisa para resolver o nosso problema? Preciso saber o valor da corrente I, que é a corrente total. O U eu já tenho. O U é a tensão que o gerador, né, ele fornece. Então, o U vale quanto, tenente? Vale 18, guerreiro. Ai, tenente, está parecendo que está ficando fácil. Tá melhorando, né? Tá melhorando sim, ó. Preciso da corrente. Só a corrente, tenente? Só a corrente. Ai, tenente Peçanha, como é que a gente vai fazer para chegar no valor dessa corrente? Agora vamos começar a caminhar aqui. Deixa eu dividir esse quadro rapidinho. Dividindo esse quadro aqui, mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos lá. Tenente, como é que a gente vai fazer para chegar? Como é que a gente vai fazer? Vem com o tenente, não dorme? Tenente, eu tô dormindo aqui desse lado. Para de palhaçada, guerreiro. Acorda, pô. Tu pega o vídeo e agora tu quer dormir? Ai, tenente, me desculpa. Vou te perdoar. Porque uma ação dessa não tem desculpa que aguente. Tem que ser perdão, beleza? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Vamos pensar no nosso problema. O que a gente tem de informação? Olha só. Vê se você concorda comigo. Se eu, tenente Peçanha, né, vir aqui e chamar esse ponto que eu sei que vale 0 volts, né, de A, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de A, você concorda comigo que esse ponto, se daqui para cá não tem nenhuma resistência, eu posso chamar de A também, e daqui para cá também posso chamar de A, né? Por que, tenente? O potencial é o mesmo, né? Como não tem nenhum dispositivo, o potencial é igual. Nesse caso aqui, eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso dar um outro nome aqui, vou chamar esse ponto aqui de B. Se aqui é B, aqui também é B, porque não tem nenhum dispositivo, aqui também é B, não é isso? Tá. Tenente, por que o senhor fez isso? Eu gosto de dar nome normalmente aos pontos no circuito, mas existe um detalhe aqui importante. Vem comigo. Olha só, se você parar para analisar com o tenente, eu tenho aqui 18 volts, né, no ponto aqui do gerador. Né? O gerador está fornecendo 18 volts. Só que a gente já tem um receptor de cara. 18 volts. Quando eu passo aqui, ó, com a corrente, o que acontece? Há uma perda de potencial.
Quanto, tenente? 18 vai diminuir 10 volts. Então, o potencial de B, de cara, eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho 8 volts. Tenente, se aqui é 8 volts, aqui também são quantos volts? 8 volts. E aqui também a gente tem 8 volts, tá bom? Tenente, mas vem cá. Se aqui é 8 volts, aqui em cima a gente pode dizer que esse aqui é 0, aqui também é quanto? Aqui o potencial, 0 volts, ó. 0 volts em A. E aqui também em A, a gente tem um potencial de 0 volts. Tenente, mas isso é legal? Isso é importante pra gente? Claro que é, guerreiro. Perceba o seguinte, se eu sei que aqui eu tenho um potencial de 8 e aqui um potencial de 0, concorda com o tenente que eu tenho a diferença de potencial, então, entre A e B. Então, o que a gente pode fazer? Supondo, então, a diferença de potencial aqui, né? A diferença de potencial entre A e B igual a 8 volts, eu posso dizer que U, que é a diferença de potencial, é R vezes I. Tenente, o senhor está dizendo o seguinte, que a diferença de potencial é igual a R vezes I? Sim, a equação do Urubu-Ri. Urubu-Ri. Sendo assim, eu posso escrever que eu tenho 8 volts aqui. Isso é igual. Qual é a resistência que eu tenho entre os pontos A e B? Tenente, a resistência vale 12. Ok. E qual é a corrente que está passando aqui nessa região? É uma corrente que o senhor chamou de corrente A. Show de bola. Então, olha só, de cara, esse nosso amigo são os 12 volts ali, 12 ohms, tá? De cara, a gente já vai calcular a corrente A. E aí, ó, vale lembrar, o que eu preciso é a corrente I. E quem é I? I é a soma de IA mais IV. Tenente, I, pela lei dos nós, né? E isso, lei de Kirchhoff, lembra? A soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Esse I é igual a IA mais IV. Então, ó, se eu descobrir IA e descobrir IV, eu chego no valor de I. Vamos lá? Então, IA é igual a 8 sobre 12. Dá para simplificar, tenente? Dá, né? Por 4, né, a gente vai ficar com 2 terços. 2 terços de ampere. Já chegamos no valor de IA. Tenente, o que a gente pode fazer agora? Olha, uma vez que eu sei IA, tu acha que essa informação foi dada à toa? Não, pô. Na época que eu dei essa informação é porque era para tu utilizar. Como, tenente? Vem cá comigo, ó. Vamos descobrir quanto vale o V. A gente sabe que o V é igual a quem? Ó, o V, a gente pode escrever que é a tensão aqui, ó. O V é igual, olhando aqui, ó, é 2 vezes IA. 2 vezes IA. Sendo assim, o V vai ser igual 2 vezes 2 terços. Isso aqui a gente fica com o V igual a 4 terços de volts. Tenente, tô meio que entendendo. Tá entendendo o que é, guerreiro? Olha, o senhor acabou de calcular a voltagem aqui. Se o senhor sabe que aqui valem 4 terços de volts e que o total são 8, quanto resta? Vou botar até de azul. Quanto resta aqui? Porque se eu souber qual é a DDP aqui, que eu vou chamar de U'linha, tá bom? Se eu souber essa DDP sabendo a resistência, eu calculo IV. Então note que o tenente acabou de calcular essa tensão aqui, beleza? Mas, como a gente sabe que o total, então olha só, a diferença de potencial, lembra? Entre A e B, valem quantos volts? 8. 8 volts. Como eu já sei que o AB é o V mais o linha, não é isso? E quanto vale o V? 4 terços. Isso mais o linha tem que dar 8. Quanto vale o linha, tenente? O linha vai ser igual, vamos fazer conta, vou jogar esse cara para lá, vai ficar negativo, vai ficar 3 vezes 8, 24, 24 menos 4 dá 20. 20 terços de volts. Caraca, tenente. Acabamos de achar a DDP U'linha. Se eu sei a DDP U'linha, lembra? U'linha é igual a quem? R vezes I, não é isso? Urubu-Ri. R vezes I. Só que esse R agora é o R2, tá? De 2 ohms. Então, U'linha vale 20 terços. V igual o R que vale 2 aqui. Estou pegando esse cara.
né? Para não confundir, a gente poderia ter dito o seguinte, R12 aqui assim, ó, botar pequenininho, né? O resistor de 12. E aqui eu vou botar assim, para não te confundir. Se você quiser, depois você para e volta. Ai, tenente, eu vou fazer isso mesmo, hein? É o que eu quero, guerreiro. Você precisa ver isso várias vezes, né? Tenta fazer a questão várias vezes aí, né? Olhando, parando. Ajuda o tenente. Rapaz, compartilha esse vídeo, hein? Curte o canal, guerreiro. Dá essa moral pro tenente. Vamos lá. E se inscreve, né? Não dá mole. Quanto vale, então, o nosso IV? IV. O IV vai ser dado, ó, 20 corta com 2, sobra 10 aqui, né? IV é igual a 10 terços. 10 terços de ampere. Tenente, o que a gente deseja é a corrente I. Como o I é igual a IA mais IV, não é isso? Quanto vale o I? IA vale 2 terços, mais IV que vale 10 terços. Você concorda comigo? Mesmo denominador, somamos 2 mais 10, 12 sobre 3, isso dá 4 amperes. Caraca, tenente, ó, 2 mais 10, 12, dividido por 3, 4 amperes. Para fechar, quanto vale o nosso rendimento? O nosso rendimento, caraca, já foi, tenente? Já. O rendimento não é dado por I vezes 18 sobre 80? Ah, tenente, quanto vale I? O I vale 4. 4 vezes 18 sobre 80. Dá para simplificar aqui, né? Ó, 4 dividido por 80, simplificando por 4, em cima e embaixo, aqui dá 1, aqui dá 20. O que a gente pode fazer? 18 dividido por 2 dá 9. 18 por 2 dá 9, 18 por 20 dá 0,9. Só que o rendimento, como falei no início, a gente normalmente multiplica por 100, encontra isso em porcentagem. Multiplicando por 100, opa, se eu multiplicar isso por 100, a gente encontra aqui 90% de rendimento. Tenente, qual é a opção a ser marcada, a opção correta? Guerreiro, marca a letra D. D de Deus Todo-Poderoso. É. E aí? Acabou. Eu te pergunto, como é que você tá? Você tá papirando? Acabamos de passar a prova aí já da iPhone, passamos a prova da SpaceX, a prova do colégio. Guerreiro, como é que você tá? Ai, tenente, eu tô estudando pro vestibular, tá caindo dentro? Você precisa cair dentro, cara. Você precisa entender que existe uma recompensa por todo o esforço que você está fazendo. Tenente, o dia que eu colocar isso na cabeça, que existe uma recompensa nesse esforço, o que eu vou fazer? Você vai fazer o máximo, você vai fazer o máximo possível, né, em relação à disciplina, em estudo, que você pode fazer. É o máximo, você vai fazer o máximo. Note que o seu rendimento também vai ser máximo a partir desse momento que você for dar o gás. Mas é muito importante entender que existe uma recompensa. Ah, tenente, eu quero ser médico. Opa, beleza. Eu quero me tornar um oficial, eu quero me tornar um praça. Guerreiro, eu não sei o que você deseja, mas com certeza, para conseguir isso aí, você vai precisar trilhar esses passos, né? Você vai precisar percorrer essa distância, percorrer esse caminho, essa trajetória. E eu tô aqui, guerreiro, para quê? Para poder te ajudar. Agora, eu te peço uma coisa. Guerreiro, clica aí, ó. Tá aqui embaixo o tempo todo, Clica, cara, nesse assinar o canal aí. Se inscreva, guerreiro. Curta esse vídeo, assista, tenta assistir bastante esse vídeo, né? Porque isso vai te ajudar demais. Tenente, só tá pensando só em minutos. Porra, tô cagando pra isso. Eu quero que você passe pro teu concurso, cara. Porque a tua felicidade, apesar de nem te conhecer, muitas das vezes, né? Tem vários alunos meus que são seguidores, mas às vezes o camarada que passa a me seguir aí, eu nem conheço, mas com certeza, fazer o bem, guerreiro, né? Quando eu faço o bem retorna pra mim. E é essa a minha intenção, beleza? Guerreiro, agora chegou aquela frase final que eu sempre falo, né? Você já sabe? Você tá guardando essa frase. Fala comigo. Eu sou o Tenente Peçanha. O Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com Tenente. Fui!